às vezes eu fizer alguma pergunta. Isso, exatamente. Já comecei a gravar, inclusive. É, essa foi a primeira fala. Então vamos lá, vamos falar sobre a mudança de variável. Agora que a gente já viu toda a teoria, a gente vai amarrar num resumão de como que é essa tal dessa mudança de variável na integral dupla, tripla, blá 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 blá. A mudança de variável na integral, né? Dupla, tripla, e daí por diante, né? E daí segue. É isso que a gente quer fazer. Beleza. Como que a gente definiu isso, né? A gente definiu o seguinte, a gente falou que, bom, se eu tenho uma f que vem de um domínio, sei lá, A, e ela é uma função A números reais, eu posso ter uma transformação T, que ela sai de um domínio D e ela chega em A, né? E que domínio D é esse? Também é um domínio do plano ou do espaço, né? Porque a gente está pensando nas nossas funções aqui são funções de várias variáveis, né? Então esse A, ele é um subconjunto do R2. Vou começar com R2 para ficar mais fácil, né? E o D também é um subconjunto do R2. A princípio, os dois são um subconjunto do R2. Então, essa T, essa transformação T, ela pega um par de pontos do, do domínio D e leva para um ponto, né, em A. Ela pega um par de números reais em D e leva para um par de números reais em A. É isso que está acontecendo. E aí a fórmula que a gente passou para mudança de variável, claro que isso tem várias suposições, né? É que a integral dupla de A de f de xy dA é igual à integral dupla em cima de d da f. Aí a gente escreveu assim, x de uv, y de uv, que nada mais é que a f composta com t, né? A f composta com t. E aí a gente multiplicava pelo módulo ainda de um determinante jacobiano do j dessa transformação t. E, bom, isso em relação às variáveis, vou colocar aqui ddzinho, assim, ddzão, aliás, em relação às variáveis de dzão. Né? Na prática, o que, que isso significa? Só para a gente não ficar nas elucubrações, né? O que, que isso significa para a gente na prática? Para a gente na prática, né? A gente vai escrever essa t. Eu vou escolher aqui variáveis para o d, né? A gente costuma usar u e v. E aí vão ter duas funções coordenadas, uma x de uv e uma y de uv. Aí o que a gente estava conversando é que essa transformação que vai pegar o domínio D, né? Ela pega o domínio D e transforma em A, ela pega alguém do D e transforma em pontos de A, que é o domínio de fato da nossa função, né? Transforma em A, sabe-se lá Deus quem é o A, né? Vamos supor que o A é esse aqui. Essa transformação pode ser que ela não preserve as áreas. O que quer dizer? Quer dizer, se você pega uma coisinha de área 1, ela pode levar para um cara aqui que tem uma área muito maior do que 1. Aí a gente estava ponderando o seguinte: se T fosse uma transformação linear, seria simples calcular o efeito que ele faz na área. Era só calcular o determinante de T. Porque o determinante quantifica justamente isso. O que uma transformação linear faz com os elementos de área. Né? Então, no caso, né, se T for uma transformação linear, então o determinante de T quantifica essa mudança de área.
Mudança de área. Certo? Tá. Se ela for linear. Os exemplos que a gente fez, todos foram lineares. Não foram lineares, não. Por exemplo, a transformação das coordenadas polares não é linear. Tem vários exemplos aí que a gente deu que não são transformações lineares. Aí o que acontece? Quando não é uma transformação linear, aí a gente vai usar a magia do cálculo. Como? Se não é uma transformação linear, a gente vai pensar, bom, não é uma transformação linear. Mas, perto de um ponto, eu posso aproximar o t por uma transformação linear. E qual transformação linear que é essa, né? E aí a gente falou sobre o jacobiano. Então, a gente disse o seguinte, né, que o y, uma função que aproxima, uma função linear, né, ou melhor, um valor que aproxima, menos o t, né, esse erro aqui, ele pode ser dado pela matriz jacobiana de t, calculado num ponto x0, aqui x menos x0. Então, isso aqui é muito similar lá às fórmulas de cálculo 1 para a derivada, né? Aqui, por exemplo, a y menos f de x0 é f' de x0, x menos x0. A gente tem essa fórmula, né, para a reta tangente. Só que essa função, essa t, na verdade, ela é uma função vetorial, né? Então, aqui até seria mais adequado escrever desse jeito. E o x e o x0 são vetores também, porque ela pega um ponto no plano, que é um vetor, e transforma em outro vetor. Então, o domínio é um conjunto de vetores. E o contradomínio é um conjunto de vetores. Então, por isso que tudo tem setinha aí. Legal. Então, deixa eu apagar aqui a nossa analogia. E por que isso aqui é muito útil? Isso aqui é muito útil porque isso aqui está contando para a gente o seguinte. O t pode não ser uma transformação linear, mas ele é super bem aproximado pelo j de t. O t não é uma transformação linear. Tá? Mas t de x, se você pensar que o t de x é aproximadamente y, né, para valores próximos, para x próximo de x0, então você vai ter que o t de x menos o t de x0 é aproximadamente j multiplicação de matrizes com x menos x0. Então, t de x menos o t de x0, isso aqui é aproximadamente o j calculado no t de x0, que multiplica, aqui os caras vão estar como vetores coluna, o x menos o x0. Essa forma aí de escrever, eu estou aqui na frente, né? É x menos x0. Essa forma de escrever, ela deixa claro que o t não é linear, mas ele pode ser aproximado por uma aplicação linear. Então é por isso que aparece o jacobiano. Tá? Por isso que aparece o determinante da matriz jacobiana. Porque a gente está aproximando a transformação t pela transformação j de t. Né? Então, o t é o que a gente... o j é a aproximação. O j é a aproximação. Só que é uma aproximação muito boa, porque a gente está assumindo que o t é uma função diferenciável, né, nas coordenadas. Então, já que ele é diferenciável, quando você tá, o x e o x0 estão muito próximos, ele aproxima infinitamente bem. E é o caso na integral. Porque na integral, como, né, se você lembra da nossa definição da soma de Riemann, você faz o DAzinho, né? Então você pega elementos de área muito pequenininho. Quando você pega elementos de área muito pequenininho, o x e o x0 diferem muito pouco. E aí dá exatamente igual a matriz jacobiana. Legal. E é por isso, então, que a gente chega naquela fórmula para substituição na integral dupla e na integral tripla. Né? Exatamente a mesma fórmula. E é muito parecida com a fórmula, né? A fórmula que a gente chegou aqui no fim do dia
No fim do dia, a fórmula que a gente chegou foi essa aqui, né? Que a integral dupla de A de f de xy dA é igual a integral dupla em cima de d, mas esse d, ele nada mais, nada menos é do que o t a menos 1 de A, o t a menos 1 de A, vezes AF composta com t, multiplicada pelo jacobiano de t, pelo jacobiano, e aqui a gente vai multiplicar pelo dzão, né? Que seriam as variáveis novas. E se você pensa na integral simples, a mudança de variável é a mesma coisa, né? Então, se você vai integrar, sei lá, de A até B, a f de x, dx, isso aqui é a mesma coisa que você integrar de C até D, uma f de x, g' de x, e aqui eu posso colocar dx pelas nossas escolhas, né? Quando o quê? Quando o g de A vale C e o g de B vale D. Ou seja, quem que é o intervalo AB? O intervalo AB é a imagem inversa do CD pela G. Que eu estou falando? Estou falando que se você pega esse intervalo AB, ele vai ser mapeado, né, no intervalo CD pela G. Pela G. Deixa eu sair da frente, né? Então, a fórmula é exatamente a mesma, tá? Porque a G menos 1, porque o que faria a G menos 1? Ela pega e transforma esses extremos de integração nesses extremos de integração. Ou seja, fica exatamente a mesma fórmula, tá? Ah, mas aí não é G', é o jacobiano. Mas, como eu estava tentando explicar, né, o jacobiano ele é o melhor substituto para essa derivada simples, porque é uma função de várias variáveis. Essa derivada aí aparece também porque ela está medindo o quanto a função estica, né? Ela está medindo a velocidade, aquela coisa que eu falei. Se você a sua função fala, olha, anda durante 1 segundo nessa direção aqui, só que a sua velocidade é o dobro da velocidade original, você vai andar o dobro da distância. Então isso está indicando o quanto, né, a derivada ela também indica, mesmo de uma função de uma variável só, ela também indica o quanto ele está esticando o domínio. Beleza. Então eu acho que é isso. É um resumo dando uma boa ênfase também na parte teórica, para a gente não ficar capenga aí da parte teórica, né? Legal. Vou interromper a gravação.